Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante. Como é que a sabedoria militar de Sun Tzu, lá da antiguidade, se aplica e muito bem ao mundo moderno dos negócios? A gente vai se basear aqui no trabalho de Kurt Livingstone. Basicamente, a ideia é essa: transformar estratégias de batalha em táticas de mercado. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é central para tudo isso. Será que o mundo dos negócios, hoje em dia, é uma forma de guerra? Pensa bem. É uma metáfora forte, né? E é ela que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E para a gente entender essa metáfora, é só olhar para as ferramentas. Antigamente, na guerra, o que se usava? Espadas, fortalezas, espiões. Hoje, no mundo dos negócios, as armas são outras, né? A gente está falando de patentes, de briga por fatia de mercado, e a espionagem virou análise de dados. Ou seja, as ferramentas mudaram completamente, mas a essência da competição, essa continua bem parecida. E é isso que nos leva direto para o nosso primeiro ponto, a ideia de que negócios são, sim, um campo de batalha de alto risco. Olha só o que o Sun Tzu dizia já na abertura do livro dele. A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Agora faz um exercício rápido. Troca a palavra Estado por empresa. O sentido não continua o mesmo? Para um negócio, assim como para uma nação em guerra, a estratégia não é só um detalhe, é uma questão de sobrevivência, pura e simples. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, nesse ambiente, o objetivo não é só competir, é prevalecer, é deixar a concorrência para trás. Não é só sobre participar do jogo, sabe? É sobre ganhar. Porque, no fim das contas, quem perde encara a ruína, seja ela financeira ou a falência mesmo. Ok, mas como é que a gente usa isso? A resposta pode vir de um lugar inesperado. Vamos dar uma olhada no manual desse general da antiguidade. E para ilustrar a abordagem do Sun Tzu, que não era nada branda, tem uma história que é perfeita, a do teste das concubinas. Se prepara, porque essa história mostra o quão a sério ele levava a disciplina. A história é mais ou menos assim. O rei chegou para o Sun Tzu e pediu para ele treinar suas 180 concubinas para transformá-las em soldados. Beleza. Na primeira vez que Sun Tzu deu uma ordem, o que aconteceu? Elas riram, acharam graça. Aí o Sun Tzu, com calma, disse: Ok, se as ordens não são claras, a culpa é do general. Ou seja, a culpa era dele. Ele explicou tudo de novo com mais detalhes, deu a ordem uma segunda vez e elas riram de novo. Foi aí que a coisa mudou. Sun Tzu seguiu o princípio dele à risca. Se as ordens são claras e os soldados desobedecem, a culpa é dos seus oficiais. E quem eram as oficiais ali? As duas concubinas favoritas do rei, que lideravam os grupos. Sem hesitar, ele ordenou a execução das duas. O rei ficou desesperado, pediu para ele não fazer isso, mas não teve jeito. A sentença foi cumprida. E o resultado? Na terceira tentativa, as mulheres marcharam com uma precisão impecável. A lição aqui é brutal, a gente sabe, mas é muito direta. Para uma estratégia dar certo, a comunicação tem que ser cristalina e a disciplina na hora de executar tem que ser total, sem margem para erro. Certo. Com a disciplina como base de tudo, a gente pode passar para um dos pilares da estratégia de Sun Tzu, a importância de conhecer o terreno, o adversário e, claro, a si mesmo. E aqui a gente chega na frase que talvez seja a mais famosa de todo o livro. Se conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O poder disso está na simplicidade, né? A vitória não é decidida na hora da luta. Ela nasce muito antes, no conhecimento, na preparação. É sobre estar preparado, não só sobre ser o mais forte. Agora, um conceito fundamental aqui é o da decepção. E olha, é importante entender isso direito. Para Sun Tzu, decepção não é mentir, não é ser desonesto, é na verdade um desvio estratégico. É sobre controlar o que o seu adversário pensa. É fazer o concorrente achar que você está longe quando na verdade você está bem perto. Ou que você está parado quando na verdade suas forças estão se movendo. É como um jogo de xadrez, onde você antecipa e guia os movimentos do outro. Não um jogo de pôquer onde você só blefa. Tá, e como é que a gente traz isso para o mundo dos negócios hoje? É bem direto, na verdade. Conhecer a si mesmo, isso é fazer uma análise SWOT sincera. Quais são suas forças e fraquezas de verdade? Conhecer seus concorrentes é a boa e velha análise competitiva. E a parte de conhecer o céu e a terra? Bom, para o Sun Tzu, isso eram as condições que ninguém controla, tipo o clima. Para a gente, é entender as tendências da economia, o terreno do mercado. Com todo esse mapa em mãos, aí sim você consegue agir de um jeito que ninguém espera. Atacar onde o concorrente nem imagina que é vulnerável.
Isso nos leva a um dos conceitos mais elegantes de Sun Tzu, que é a forma mais alta de estratégia, vencer sem precisar lutar. Olha que genial essa frase. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A ideia aqui é que a melhor vitória é aquela que não te custa recursos, que não te desgasta numa batalha, é o puro triunfo da inteligência sobre a força bruta. É ganhar o jogo antes mesmo dele começar. E o Sun Tzu nos dá até uma hierarquia, um passo a passo de como fazer isso. A melhor tática de todas, o topo da lista? Frustrar os planos do inimigo. Como? Inovando tanto que a estratégia dele se torna completamente irrelevante. A segunda melhor opção? Impedir que ele forme alianças, que junte forças. Isso pode ser comprando um concorrente ou formando parcerias que isolem o adversário. Só depois, bem lá embaixo na lista, vêm as opções mais caras, como atacar o exército dele, ou seja, entrar numa guerra de preços ou de marketing. E a pior de todas as táticas, o último recurso mesmo, tentar uma aquisição hostil. É o tipo de batalha que deveria ser evitada a todo custo. E para ilustrar uma lição bem surpreendente sobre o que nos mantém motivados, o Kurt Livingstone traz uma parábola muito boa, a parábola do tubarão no tanque. A história é a seguinte: pescadores japoneses tinham um problema. Os peixes que eles transportavam nos tanques chegavam ao mercado meio apáticos, sem vida, e o sabor não era o mesmo. Eles tentaram usar congeladores, mas os clientes não queriam peixe congelado. Aí um deles teve uma ideia, digamos, criativa. Eles colocaram um pequeno tubarão em cada tanque. O que acontecia? O tubarão, claro, comia alguns peixes no caminho, mas todos os outros peixes ficavam o tempo todo alertas, se movendo, tentando escapar. Eles chegavam ao destino superativos e frescos. A lição para a gente no mundo dos negócios é muito clara. Um desafio constante, um concorrente forte ou até uma meta interna bem ousada funciona como esse tubarão. Impede que a gente fique acomodado, mantém a equipe toda ligada, afiada, dando o seu melhor. Beleza, vamos amarrar tudo isso agora e pensar no próximo passo. Qual é o seu próximo movimento estratégico? E para fechar, essa citação do Sun Tzu resume a essência de tudo que a gente conversou. O estrategista vitorioso só busca a batalha depois que a vitória já foi conquistada, enquanto aquele que está destinado à derrota primeiro luta e depois busca a vitória. Ou seja, a vitória é o resultado da preparação. A batalha em si é só a confirmação de que a sua estratégia foi superior. O verdadeiro trabalho acontece bem antes, no planejamento, na análise, em como você se posiciona. E com isso, a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. Olhando para o seu mercado, para a sua área, para os seus objetivos, quem é o seu inimigo despreparado? Onde é que está aquela oportunidade que só existe porque alguém não fez o dever de casa? Pense nisso. A estratégia começa agora.